Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para uma montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém? Vamos orar rapidamente. Pai querido e santo, te damos graças por essa manhã, por permitir que nós viéssemos até aqui. E eu peço ao Senhor perdão pelos nossos pecados e clamo a Ti para que ajude-nos a ouvir o Senhor falar conosco. Eu sei que o Senhor sempre fala, mas nós não Te ouvimos sempre. Então nos ajude a Te ouvir, é o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus tem um projeto. Amém? Um projeto perfeito. E nós falamos que Deus sabe de todas as coisas. É muito comum a gente falar isso. Deus sabe de todas as coisas. Passa muita coisa pela nossa cabeça quando a gente fala Deus sabe de todas as coisas. Não é? Muita coisa. Nós falamos isso em momentos diversos. Muitas vezes, nós usamos essa expressão apenas para dizer o seguinte: eu não entendo o que está acontecendo. A maioria das vezes, quando a gente usa a expressão Deus sabe de todas as coisas, que é uma expressão que eu uso muito, por sinal, tem muito mais a ver com o desconhecimento que eu tenho do porquê das coisas, do que pela consciência que eu sei do que Deus sabe. Deu para entender? Eu vou repetir, que talvez eu não tenha sido muito claro. Eu sei muito pouco do que Deus sabe, do que Deus, dos mistérios da vida. Ou eu não sei quase nada. Eu sou um aprendiz. E Deus, o arquiteto, aquele que constrói, ele sabe bem. Imagine que um engenheiro faça um projeto, né, um arquiteto, para construir uma mansão. Na mente dele, já existe essa mansão. E ele passa esse projeto para alguém, porque não será ele quem irá construir. Ele não tem a técnica de executar a tarefa, levantar paredes, deixar... enfim, ele não tem essa técnica. A técnica dele é de construir tudo, de formar o projeto. E esse projeto, obviamente, implica na estrutura que existe no lugar em que a construção será feita, obviamente. Mas, enfim, a construção como um todo já está na mente dele. Às vezes nós passamos nos shoppings, ou alguém que quer vender apartamento, hoje em dia, o pessoal fala para a gente que o apartamento está na planta, mas mostram lá a maquete, não é isso? Assim a gente olha lá e vê
como será? Você não está olhando para o lugar, mas você está olhando para uma imagem do que será aquele conjunto habitacional. Certo? Você visualiza antes. Para que você visualizasse aquilo ali, antes, até mesmo aquele projeto esteve na mente de alguém, certo? Alguém pensou nele para mostrar para você. Bom, você ainda não estará no apartamento. A gente fala assim, eu quero esse andar, olha que bonito, como está bonito esse apartamento, olha como está bonito esse condomínio, mas nós estamos falando apenas de uma imagem do condomínio, de uma referência, não ele, né? Não a casa ou o apartamento que você vai morar. Então vejam bem, a pessoa que fez já tem em mente aqui, antes daquilo existir. Os pedreiros, mestre de obras, enfim. O pedreiro, principalmente, nem sempre ele sabe, ele tem essa informação que o arquiteto tem. Ele sabe o seguinte, olha, levanta a parede aqui, você vai levantar a parede aqui. O ajudante, de repente, nem entende muito de levantar a parede, o que ele sabe é prestar atenção na textura da massa. E assim, cada um, de acordo com aquilo que vai fazendo, com o seu mundo, vai se especializando na sua tarefa. Você vai participando de toda essa construção. Mas nem sempre você sabe como é que vai ficar no final. O fato de eu não saber como vai ficar no final, não significa que algo não esteja acontecendo. Eu posso não saber, eu sou apenas um executador de tarefas. Mas aquela obra está acontecendo. Quando nós falamos que Deus sabe de todas as coisas, significa que nós temos a informação real de que algo está sendo construído. Nós não sabemos tudo, nós sabemos usar a matéria-prima para a construção. Temos a certeza de que alguém sabe desse projeto, porque se estamos executando é porque, e se está delimitado, se está traçado os lugares em que a construção vai ser feita, os espaços, as colunas, é porque algo está na mente de alguém. Aquela construção, ela já existe na mente de alguém. Ainda que nós não tenhamos a informação do que realmente está sendo feito. Então, quando nós falamos que Deus sabe de todas as coisas, isso não tem a ver necessariamente com o nosso domínio do que Ele está fazendo. Mas sim a certeza de que nós estamos vendo Ele fazer alguma coisa. Então, eu não tenho consciência de tudo que está acontecendo, mas eu tenho consciência, eu precisarei ter consciência de uma coisa: o que eu devo fazer. O que eu devo fazer implica também a consciência do que eu não devo fazer. As duas coisas andará junto. O que eu devo e o que eu não posso fazer. Eu lembro que quando meu pai começou a construir a casa onde a minha mãe mora hoje, ele permitiu que eu fosse empilhando, fazendo uma parede. E eu fiz uma parede. Olha que bênção, consegui construir uma parede, quem diria? A parede que eu fiz, dava praticamente para alguém sentar dentro dela assim, ó. Tão torta que ela estava, não tinha técnica nenhuma. Aí, graças a Deus, o santo neném,
Acho que vocês não conhecem, né? Ele foi lá e corrigiu aquela parede que eu construí. Vejam bem, existe conserto. Às vezes nós falhamos nas nossas construções, às vezes nós falhamos na nossa tarefa, e muitas vezes por causa da nossa ansiedade em querer saber tudo que está sendo feito, ou a nossa preocupação, a nossa inquietação com o que será, o que irá acontecer amanhã. E por causa dessa inquietação, a gente acha que pelo fato de não termos o domínio do que irá acontecer amanhã, pode ser que nosso futuro seja condenado. Mas não. Nós temos um Deus que sabe como consertar os nossos erros. Porque quando nós falamos que Ele sabe de todas as coisas, significa que, apesar de eu não saber e vivenciar muitas coisas boas e ruins, algumas foram consequências do que eu fiz e outras não, outras foi porque a vida se impôs assim. Deus está no controle de todas as coisas. Vejam bem, Deus cria o homem, Ele anuncia o que pode acontecer caso ele peque, e vai acontecer exatamente como Deus disse que aconteceria se caso ele pecasse. A morte entraria, e assim entrou. Deus anuncia a vinda do Messias, e aqueles que se aproximam dele vão tendo consciência de que um Messias virá. E ele vem. João, na ilha de Patmos, terá a visão do Apocalipse, que significa revelação, da vida como um todo, inclusive do fim dos tempos. Então observe que Deus, Ele já deixa bem claro para o homem que Ele, que criou, Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos, nós ficamos perplexos porque a gente fala, será que Deus sabe de todas as coisas mesmo? Poderia ter acontecido diferente? Se nós temos o direito de escolher ou não escolher, então, como é que Deus sabe? Bom, nós estamos diante de duas realidades quando Deus revela o futuro, porque o Apocalipse é um livro que inclusive está a revelação do futuro. E a pergunta é, como é que Ele sabe? Não é assim? Como é que Deus sabe? Como é que Ele revela o que vai acontecer no fim? Se Ele revela o que vai acontecer no fim, e nós dizemos que Deus sabe de todas as coisas, então Ele já arquitetou todas as coisas. Eu não sei qual ligação existe essa sua arquitetura e a nossa liberdade de fazermos as escolhas. Entre o que nos foi determinado para viver e o livre-arbítrio que temos para fazermos as escolhas, existe um mistério que eu, Edivan, não sei explicar. Mas uma coisa eu tenho certeza: a construção já está pronta pelo Criador de todas as coisas, pelo arquiteto. Tudo estabelecido por Ele. Eu não estou querendo dizer com isso que a nossa mente está pré-programada para cometer erros e acertos. Não. Fica muito claro, pelo menos para mim, que nós temos uma liberdade dada pelo próprio Deus para escolher dentro daquilo que nós podemos escolher. Tanto que a Bíblia fala do juízo. E se haverá juízo, é porque nós recebemos também juízo. Condições de raciocinar,
de somar, de inteligir as coisas a ponto de decidirmos se iremos executar a tarefa que nos foi dada ou não. Agora vejam, se Deus sabe o futuro, então isso implica em duas possibilidades. Uma é a adivinhação. Ou Deus adivinha o que vai acontecer lá na frente, inclusive mostra essa adivinhação para os seus servos, como João, ou ele determinou. Bom, vamos pensar na possibilidade de adivinhação. Se Deus adivinha alguma coisa, então significa que ele não sabia, né? Significa que alguma coisa já estava para acontecer, que ele não tinha consciência, mas agora ele, assim como nós, adivinhou. Recebeu a informação do futuro. Se essa fosse a realidade de Deus, então ele não seria um Deus, porque ele precisa de alguma coisa, de algum recurso para saber do futuro. Ou seja, existiria algo além dele, para que ele tivesse consciência e recebesse a informação do que vai acontecer. Então, obviamente que Deus não adivinha nada. Ele estabelece, como diz as Escrituras. Todas as vezes que a Bíblia fala do agir de Deus, fica bem claro, ele estabelece reis, ele determina as coisas. É óbvio que nós não sabemos de tudo que ele determinou, no sentido completo da coisa, mas algumas coisas já não foram reveladas. E aquilo que nos foi dado precisamos saber, porque ele vai nos colocando dentro dessa construção, dessa arquitetura. E à medida que nós vamos nos aproximando dele, nós vamos tendo consciência desse plano maior. Agora vejam, irmãos, um engenheiro ou um arquiteto, ele tem em mente todo o projeto de uma casa, mas apesar de tudo ele não sabe como vai ficar exatamente, ele só vai saber quando ela estiver pronta, não é isso? Ele não sabe necessariamente quem serão as pessoas que irão construir, ele sabe que será necessário pessoas para fazer isso. O que importa para ele é olhar para as paredes que estão sendo feitas, é a matéria-prima que será utilizada para aquela construção. E a matéria-prima no sentido também de habilidade dos profissionais envolvidos. Mas nenhum arquiteto pode ser comparado com o arquiteto do universo, com a arquitetura divina. Porque os profissionais nem sempre têm consciência de tudo, e apesar do arquiteto programar tudo, ele não sabe de todas as coisas, Deus sabe. E Deus, ele é aquele que nos ajuda, inclusive, com as técnicas. É ele que nos habilita para a obra. O arquiteto, o engenheiro, ele cria o projeto, mas precisará contar com pessoas que façam isso, porque ele não sabe fazer. Quando nós falamos de Deus é diferente, é óbvio, porque nós estamos falando de alguém que tem em mente, e é impossível que aquilo que ele determinou que vai acontecer, não aconteça. Ele não depende dos trabalhadores. Os trabalhadores estão informados, e
cabe a eles prestarem atenção na seriedade e na urgência que está sobre eles em executar as tarefas que receberam. Mas não significa que Deus precise deles e que sem eles não consiga fazer alguma coisa. Não há dependência desse arquiteto. Ele não depende dos seus trabalhadores. Os seus trabalhadores estão aí para participar dessa construção. Agora vejam bem, nem sempre nós temos o conhecimento, e a matéria-prima dessa construção não é apenas aquilo que eu sei fazer, mas a minha vida, o meu ser, quem eu sou, faz parte dessa matéria-prima. Não é só aquilo que eu sei executar, não é só a condição de falar, não é uma oportunidade de pregar, entende? Não é o título de pastor, profeta, não é apenas essas coisas que a gente entende como obra, mas é tudo que eu sou. O que é uma igreja estabelecida por Deus? São pessoas. Ainda que nós utilizamos a palavra igreja para nos referirmos a um espaço construído, igreja mesmo é o que acontece ali dentro, é quem está ali dentro. É como nós usamos a palavra casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que nós estamos dizendo com isso? É óbvio que o espaço estará disponível para servir a Deus, mas é a família, são as pessoas. Essa é a igreja, é a construção nelas de uma obra redentora. Então vejam bem, você é a igreja de Cristo. Eu gostaria que você que está aqui, ou você que está em casa, desse uma olhada aí rapidamente nas pessoas que estão do teu lado, em frente, atrás. Desse uma olhada, eu sei que você não precisa mandar beijo, não vai dar para ver, ele está de máscara. Você já pensou essa pessoa sofrendo por tua causa? Você já imaginou essa pessoa de repente não conseguindo dormir por tua causa? Você já pensou em você magoando essa pessoa? Você ficaria feliz em saber que essa pessoa de repente está sofrendo muito por tua causa? Imagine se essa pessoa que de repente nunca fez nada para você, sofresse muito porque você está fazendo ela sofrer. Nesse momento, você é um construtor. Quando a Bíblia diz, quando Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é porque está sobre ele uma autoridade, uma autonomia recebida pelo próprio Deus, de alguém que recebeu informações de quem ele será, de como ele poderá abençoar todas as famílias da terra, mas também poderá amaldiçoar. Ele pode dificultar a construção nas outras pessoas. Nós não sabemos executar a obra, mas o Espírito Santo nos dá sabedoria para isso. E executar a obra não diz respeito apenas à nossa ideia de obra, porque a nossa ideia de obra tem a ver com a nossa comparação de uma igreja com a outra. A nossa ideia de obra tem a ver com estrutura de organizações religiosas. Então, se você vai na presbiteriana, você tem uma ideia de obra. Se você vai na batista, você tem outra ideia de obra. Se você vai numa luterana, você tem uma ideia de obra. Se você vai na Assembleia de Deus, você tem uma ideia de obra. Então, nós temos
uma ideia falsificada da obra. Porque a obra do Espírito Santo tem como matéria-prima a pessoa. Você entende? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra, Abraão. E qual é a terra que você está? A terra dos traidores. Qual é a terra que você está? A terra dos falhos, a terra daqueles que estão distantes de Deus, a terra daqueles que simplesmente distratam aquilo que eu estabeleci, aqueles que dão as costas para aquilo que eu estabeleci. Então vejam bem, meus irmãos. Então o Senhor deixa alguns sinais. Ele diz para Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão sai sem saber para onde vai. Ele não tem ideia. Ele só tem uma ideia. Aquele que está construindo me colocou nessa obra, me chamou. Aquele a qual ninguém conseguirá sair de dentro dessa construção, porque nós estamos dentro dela, não tem jeito. Você só será alguém que ajuda a construir ou alguém que ajuda a destruir. Só é possível essas duas realidades, não é possível escolher não estar nela. Entende? Só que nessa construção, quem eu sou faz parte da matéria-prima. Não apenas os cargos ou os nomes que eu recebo, que me dá uma ideia de escala hierárquica, espiritualmente hierárquica, não, como em uma empresa, a organização de uma empresa, não. Em primeiro lugar está quem eu sou. A obra que está sendo feita em mim. Agora vejam bem, meus irmãos. Jesus disse em João, capítulo 13, versículo 32 e 33, após a sua ressurreição. Eu queria ler apenas o 32 e o 33. Desculpa, eu falei João 13, né? Não é João 13 não, tá? João capítulo 21, versículo 18. Eu vou lendo porque tem irmãos nos acompanhando. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Vejam só, aqui Jesus está falando com Pedro. E o Senhor vai revelar para ele: olha, quando nós somos moços, jovens, a gente decide, a gente faz o que a gente quer. Mas saiba que um dia isso vai mudar. Um dia é você quem será levado. Isso faz parte do ciclo da vida. Então, no mínimo,
construa uma boa base. No mínimo, abençoe as famílias da terra, para que inclusive você habite em uma terra em que você receba os devidos cuidados. Vejam só, meus irmãos. Quando a Bíblia diz que nós precisamos estar atentos aos sinais, ela diz assim: no mundo tereis aflições, porque as aflições serão um dos sinais. Mas tem de bom ânimo. Veja que coisa interessante, que uma das coisas que nós gostaríamos muito de evitar é a aflição, não é verdade? Todos nós. Se pudéssemos evitar a aflição, nós evitaríamos. O problema é que a aflição é um dos sinais de Deus para que você entenda o que realmente está acontecendo e o que vai acontecer. Nós passamos por aflições porque o mundo é um mundo afligido. É um mundo de aflição. Então, observe que Cristo, quando estava para ser crucificado, os discípulos desapareceram. E Jesus tinha dito para eles: olha, vocês me deixarão, mas o meu Pai está comigo. Ou seja, nós estamos em um mundo em que você pode ser surpreendido com ações ruins em relação a você. Você pode ser simplesmente desprezado por pessoas que você ama. Isso pode acontecer. Pode ser que às vezes a gente pensa assim: olha, ame e você será amado. Seja justo e você receberá a justiça. Seja honesto e você receberá a honestidade a seu favor. Bom, essa é a realidade que diz respeito ao relacionamento teu com Deus. Não pense que é assim um relacionamento teu com os homens. Então, quando a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, ela está dizendo o seguinte: olha, só o fato de você querer se colocar na brecha, entenda, você encontrará aflições, porque você se relacionará com um mundo em que as pessoas não são tão fiéis assim aos seus sentimentos. As pessoas não são tão, não retribuem tanto assim a mesma honestidade que você oferece no seu relacionamento com elas. Não pense que nesse mundo em que você tem cuidado, em que você ama as pessoas, em que você se preocupa com o sentimento delas, não pense que nesse mundo em que você de repente tem toda uma cautela para não magoar as pessoas, não acredite que isso será o agente da tua parte responsável por fazer com que ela te retribua a mesma coisa. Não acredite nisso. No mundo tereis aflições. Acredite. É um sinal. Quando você perceber que você de repente é abandonado ou traído por pessoas que você ama e que você sempre ofereceu para elas, seja filhos, seja marido, esposa, amigo, irmãos, seja lá quem for, quando isso acontecer, não se turbe o vosso coração, lembre, é um sinal do céu. Não é para que você se desanime. Não é porque você olhe e fale assim: a vida não acabou, as pessoas não são corretas, não são honestas, eu vou agora me relacionar com o mundo e vou dizer que ninguém é de confiança, não confio em ninguém, ou me torno um propagador da divisão humana. Não, nada disso. Quanto mais essas coisas acontecem, mais o teu coração precisa estar confiante e seguro de que é um sinal dos céus. É um sinal vindo daquele que disse:
saber todas as coisas, aquele que sabe de todas as coisas. E à medida que você vai se aproximando de Deus, ontem eu estava num culto com o pastor Lafayette, ele dizia mesmo que a Bíblia, ele citou o versículo que você haverá vento de um lado e do outro, mas você não será abalado, né? Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A gente pensa que isso aí significa o seguinte, que a gente não vai sofrer, que a gente não vai sentir dor. Não, não é isso. Não ser abalado não significa não sentir nada. Não ser abalado significa, mesmo quando sofrer, continuar seguro, firme. É quando você perde alguém, alguém morre da sua família, e é impossível você não chorar. É impossível, meu Deus do céu. Você fica triste. Nós temos a irmã Vivi e a família que está sofrendo nesse momento por causa da tensão em que sua mãe está submetida. E junto com ela outras várias pessoas. Agora, a tristeza e a preocupação do que pode acontecer não significa fraqueza. Você entende? Necessariamente, não. Significa a experiência real com aquilo que já foi sinalizado. No mundo tereis aflições. É um sinal dos céus. Mas tem de bom ânimo. Significa o seguinte: aconteça o que acontecer, lembre-se, essa construção ficará pronta. Aconteça o que acontecer, pode ser novidade para você, mas para o Criador, não. O seu futuro já está garantido por Ele. Você pode não saber de muita coisa, mas aquele que te chamou sabe onde você está te colocando. Aquele que te chamou, aquele que te colocou aonde Ele te colocou, Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você, e Ele sabe exatamente o que vai acontecer com você. Por isso Ele diz: tende bom ânimo. Olhe para o futuro com esperança. Olhe para o futuro com expectativa. Não acredite que porque as coisas ruins aconteceram, o seu futuro estará condenado ao pior. Não é verdade. O futuro daquele que serve a Deus é um futuro de glória. É um futuro de vitória. É um futuro que hoje você já vai se aproximando dessa glória. Porque à medida que você vai andando com Cristo, você vai olhando para o que realmente você deve olhar. E vai se segurando aonde você deve se segurar. E você vai se tornando uma pessoa inabalável. Uma pessoa inabalável significa alguém que não perde suas estruturas por causa dos ventos. Alguém que está seguro em Cristo. Alguém que acredita naquele que está trabalhando em nós. Aquele que nos colocou na construção. Às vezes nós falamos que Deus sabe de todas as coisas, mas não temos essa certeza, ou falamos mais como uma espécie de desabafo, ou de certa forma um pessimismo, que como a gente não tem uma palavra melhor para explicar, a gente fala: Deus sabe de todas as coisas. Porém, Ele realmente sabe de todas as coisas. Às vezes usamos essa expressão apenas
como resultado da nossa tristeza de não saber o que vai acontecer amanhã, e quando a gente olha para o hoje, nem sempre nós temos boas esperanças. Mas saiba, Deus sabe exatamente de todas as coisas. Quando a Bíblia diz não cai uma folha de uma árvore sem que ele não saiba, acredite, é verdade, é assim. Abraão, sai da tua terra. Agora olha, irmãos, quando a gente lê as Escrituras, parece que Deus está falando com alguém que é dono de alguma coisa e ele não. Né? Abraão, sai da tua terra. Não, foi Deus que criou a terra. Não tem a ver apenas com a terra, o espaço geográfico. Terra, de forma geral. Saia desse mundo. Deixe de ser alguém que vive sob a influência desse mundo. Esse mundo é teu, mundo de pecado. É isso que te pertence. É isso que você, é nesse ambiente que você está composto. Saia dele. Ora, se você realmente está se aproximando de Cristo, então saia dele. Vá para uma terra que eu te mostrarei. E a primeira coisa que você tem que fazer para sair dessa terra, ir para uma terra que Deus vai te mostrar, que você não sabe onde é acreditar naquele que está dizendo, vai, venha, siga, acredite, confie. E o resultado dessa obediência é em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque qualquer pessoa que olhar para você vai dizer assim, poxa, aliás, independente das pessoas olharem para você ou não, haverá um registro de quem você foi. Isso a Bíblia fala. Haverá um registro de quem você foi para com esse seu irmão que eu pedi para você olhar. Haverá um registro de quem você foi com a sua esposa, com os seus filhos, com os irmãos, com a comunidade, no ambiente de trabalho. Haverá um registro. É impossível. O registro de nossas vidas fazem parte da gente, não é assim? Não dá para a gente falar assim, olha, quando a gente diz assim, o meu passado, Deus não se lembra mais, não significa que a gente não se lembra. Nós sabemos que foi o nosso passado. Mas o que significa a partir de agora é que nós temos uma certeza de que Deus está conosco. Amém? Deus está conosco. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Grande Deus e majestoso Pai, nós te damos graças por essa manhã. Que o Senhor permite que estejamos aqui. Eu quero pedir a Ti nesse instante, Pai, que pela Tua misericórdia o Senhor venha operar em cada um de nossos corações. O coração de cada irmão, de cada servo Teu que ouve essa mensagem nesse momento. Aqueles que estão talvez ou estavam aflitos em relação ao seu futuro, porque os acontecimentos desses dias não têm sido tão agradáveis e dignos de boas perspectivas. Senhor, fortalece cada servo Teu e cada serva Tua, para que ele confie naquele que permitiu que nós vivêssemos o que nós estamos vivendo, para que ele vivesse o que ele está vivendo. Fortalece as mãos cansadas desse momento, Senhor. Fortalece, Senhor, o seu coração. Fortalece sua estrutura. Fortalece, Senhor, o seu relacionamento com os valores do céu. Senhor, nos livra de todo tipo de sedução maligna, sedução humana, as seduções que vêm para nos enganar, para nos fazer enxergar beleza aonde só há sujeira,
aonde a feiura absoluta. Nos livra, Senhor, de acharmos graça, nos livra de acharmos, Senhor, encontrarmos satisfação naquilo que é errôneo, naquilo, Senhor, que é desprezível, naquilo, Senhor, que expressa o nosso rompimento com a fidelidade perante o Senhor. Ajuda cada servo teu aqui, meu Pai, a guardar consigo a armadura, o escudo da fé, para que seus filhos cresçam nesse ambiente de comunhão verdadeira, de comunhão com Deus, de comunhão com a palavra, de comunhão com Cristo. Guarda os teus servos, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, visitam aqueles que que estão se preservando, que estão se cuidando. Guarda cada um, Senhor. Livra, Senhor, o nosso país. Ajuda, Senhor, os teus servos espalhados desse mundo, para saber exatamente o que devemos fazer e como devemos reagir, mas que essa forma de agir tem a ver com o que a gente ouve do Senhor e não das diversas opiniões humanas. Guarda a tua igreja, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, aos irmãos que estão nas redes sociais, que Deus abençoe, fiquem na paz em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui,